Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo, mas hoje a gente vai dar continuidade ao nosso Teorema de Pitágoras, tá bom? E aí, pra gente continuar, eu vou só fazer uma revisão tendo como base esse exemplo que eu passei para vocês, né? Então, você tem uma montanha, na verdade um pedaço de pedra, que tem 30 metros de altura, e a companhia elétrica deseja passar um fio por cima desse prédio, formando como se fossem dois triângulos, né? E aí vai ter um poste que vai estar exatamente aqui no meio dessa distância entre esses dois, e a companhia quer saber quanto de fio você vai precisar comprar. Olha só, primeiro você vai ter que desenhar aqui um triângulo para você perceber, ó. Como a questão já indicou para a gente, o que a gente está procurando é essa quantidade aqui de fio, que se a gente for olhar, ou for traçar aqui, é a nossa hipotenusa, que a gente chama de A ao quadrado, né? Essa nossa hipotenusa vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Esse cateto é quanto? É 30 ao quadrado. 30 ao quadrado. Mais esse outro cateto aqui de baixo. Se vocês repararem, 80 é a distância daqui para cá. Só que eu só quero a metade. Então vai ser 40. Então, fazendo isso aqui, a gente vai ter 30 ao quadrado, que vai me dar 900, mais 40 ao quadrado, que vai me dar 1.600. Quando eu somar essas duas coisas, vou fazer aqui embaixo que tem mais espaço, ó. Quando eu somar essas duas coisas, eu vou ter o valor de 2.500. Jogando esse quadrado para lá na forma de raiz, a gente vai ficar com a raiz de 2.500, que vocês devem ter calculado aí, que vai dar igual a 50. Ok? Então eu vou precisar de 100 metros, né? 50 desse lado, e também como esse lado é igual, 50 desse lado. Tá bom? Esse tipo de problema, pessoal, ele é o mais básico, porque é quando a gente está procurando o valor mais fácil, quando a gente está procurando a hipotenusa. Hoje a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: e quando eu não quiser o valor da hipotenusa? E quando eu quiser o valor de qualquer outro desses catetos? Como é que eu vou fazer? Olha só, a gente vai fazer uma manipulação algébrica agora pelo Teorema de Pitágoras. Vamos observar aqui, ó. Você tem um triângulo, tá aqui o ângulo reto. Traçando aqui a linha reta, você descobre que a hipotenusa é A. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Eu vou dividir isso aqui em duas situações. Eu dividi aqui no meio. Primeira situação é quando eu quero B. Quando eu quero o B. Ou seja, quando eu quero esse valor, quando eu quero isolar esse valor. Olha o que é que eu vou fazer. Vou reescrever o Teorema de Pitágoras aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o valor de B nessa equação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou levar o A para lá. Ele está positivo, ele vai vir negativo. E vou trazer o B para cá. Como ele está positivo, ele vai vir para cá negativo. Trocando essas coisas de sinal, vai ficar assim, ó. Menos B ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado menos A ao quadrado. Tá bom? Porém, tem uma regra na matemática que diz que esse termo nunca pode ser negativo. E para isso, eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Por quê? Porque aí eu troco todo mundo de sinal. Vai ficar assim, ó. B ao quadrado, ele é negativo, fica positivo, vai ser igual. Eu vou trocar de posição o A com o C. O A é negativo, vai ficar positivo, A ao quadrado. E o C, que é positivo, fica negativo, menos C ao quadrado. Agora, para a gente completar de isolar o B, lembra que esse quadrado vai para lá na forma de raiz? Então vai ficar assim, ó. B vai ser a raiz de A ao quadrado menos C ao quadrado.
E essa é a fórmula que eu quero que vocês anotem aí nos estudos de vocês. Se eu quero descobrir o valor de B, basta eu fazer o seguinte. Eu elevar o A ao quadrado, depois elevar o C ao quadrado, subtrair esses dois valores e tirar a raiz quadrada dele. Isso é quando eu quero o B. Agora, quando eu quero o C, vamos lá calcular também. Quando eu quero o C. Vocês vão ver que o procedimento é o mesmo. Olha só. Reescrevendo aqui o teorema, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora eu quero o C, então eu vou trocar o C de posição com o A. O C está positivo, ele vem negativo. O A, eu vou escrever ele aqui na frente, ele não está positivo, então ele vem negativo. E o B não trocou de lado, repete. Como esse lado não pode ficar negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Isso que é negativo vai virar positivo. Isso que é negativo fica positivo. E isso que é positivo, negativo. Levando esse quadrado para lá na forma de raiz, já escrevendo aqui de um jeito mais legível. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, se eu quero o valor de C, é só eu fazer a hipotenusa ao quadrado, subtrair do outro cateto ao quadrado e calcular a raiz quadrada deles dois. Basicamente, ou melhor, generalizando, se você quer descobrir o valor de qualquer lado, é só você fazer a hipotenusa ao quadrado menos o outro lado que você tem ao quadrado e calcular a raiz desse valor. E aí a gente vai calcular uns exemplos. Olha só, o primeiro exemplo. Eu tenho aqui um carro de bombeiros, não dá para vocês identificarem, né? Mas eles estão posicionados a 1 metro de distância de um prédio. E a escada deles de 10 metros conseguiu chegar no topo desse prédio. Aí a pergunta é, qual é a altura do prédio? Olha só, se a gente for identificar aqui, ó, a hipotenusa é o nosso 10. Né? A hipotenusa é o nosso 10. E esse é o nosso B e esse é o nosso C. Na verdade, a nomenclatura, quem você escolhe para ser o B ou o C não faz muita diferença. Mas o que é que o teorema de Pitágoras diz? Que 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a um lado é 1. Então é 1 ao quadrado e o outro é quem? X ao quadrado. Então, se você fizer aquela manipulação lá que eu disse a vocês, é só você fazer o lado que você quer descobrir, vai ser igual a... O lado que você quer descobrir vai ser igual a raiz da hipotenusa, que é quanto? 10 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Então, x vai ser igual a raiz de 10 ao quadrado, é 100, menos 1. Certo? Então, x vai ser igual a raiz de 99. E aí vocês podem calcular depois essa raiz aí, caso vocês queiram. Vamos para esse outro exemplo. Ó. Esse exemplo aqui ele é um pouquinho mais elaborado. Eu tenho essa peça, né, essa peça aí que tem um formato de um trapézio, se você virar ela. E eu quero descobrir esse valor x, tá bom? Só que observe uma coisa. O valor x, ele faz parte desse triângulo aqui, ó. Né? E eu não tenho esse valor aqui. Porém, eu tenho o valor desse e desse. E se eu observar, esse lado que eu vou chamar de y é a hipotenusa desse triângulo formado por esses dois lados. Certo? Desse lado 6 e desse lado 8. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o teorema de Pitágoras para me descobrir o valor de y. Depois, eu calculo o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de x. Se eu observar, o y é a hipotenusa. Então, y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Não preciso fazer manipulação nenhuma. Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera. Ok. Certo? Então, y ao quadrado vai ser igual. 6 ao quadrado é 36. Mais 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64. Y ao quadrado vai ser
36 mais 64 dá igual a 100. Jogando esse quadrado para lá na forma de raiz, y vai ser a raiz de 100. Y é igual a 10. Então, eu já posso trocar o valor de y lá de cima por 10. Agora, olha só, o meu ângulo reto está aqui, né? Então, a minha hipotenusa é 20. Então, a minha hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao meu lado ao quadrado, que é 10 ao quadrado, mais o meu outro lado ao quadrado, que é x ao quadrado. Como eu quero descobrir o cateto, o que é que eu faço? O meu cateto é igual a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado, menos o outro lado ao quadrado. X vai ser igual a raiz de 20 ao quadrado é 400, menos 10 ao quadrado, que é 100. X vai ser igual a raiz de 400 menos 100, vai dar 300. Aí você pode calcular aí o valor da raiz de 300 que você obter a sua resposta. Tá bom, pessoal? Então, assim, o ponto mais importante de vocês lembrarem é que sempre que você quer encontrar o lado, é só você abrir uma raiz quadrada, colocar o valor da hipotenusa ao quadrado e subtrair do outro lado que você tem ao quadrado também. E aí a resposta dessa raiz vai ser a resposta do problema, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa parte, mas eu vou estar aí à disposição para ajudar vocês, caso não tenham. Obrigado.